para a gente apresentar. Deixa eu ver se vem mais alguém. Eu acho que não vem mais ninguém, porque teve um pessoal que já mandou mensagem para mim e falou que, Tá. que não vai conseguir, porque sexta-feira está esperando Sexta-feira, hotelaria já era. é complicado. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre o tema de parte de precificação, gestão de custos, né? Então, como isso daí é importante dentro da hotelaria para a gente ter os controles, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender, olhando para essa imagem, para começar a precificar, entender todo o custo de um quarto, né? O custo da hospedagem, a gente precisa analisar quais são os custos fixos, né? Então, quanto custa meu quarto sem nenhum hóspede, tá? E também analisar os custos variáveis, que aí é café da manhã, lavanderia, limpeza dos quartos, e aí a gente tem que chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Que a gente está vendo aqui. Esse ponto de equilíbrio é o que vai pagar os custos. Acima disso daí a gente consegue começar a lucrar. Então a gente tem que descobrir qual que é o ponto de equilíbrio e aí colocar uma margem de lucro em cima desse valor, né? E aí agora sim a gente consegue chegar naquela tarifa bar, que é a nossa base, né, de tarifa. Então aqui a hotelaria, né? Então a gente tem que sempre entender qual que é o custo, né, desse quarto. E a demanda variável. A demanda variável é a nossa taxa de ocupação. Quantos por cento o nosso hotel fica cheio durante um mês, né? Então a gente precisa registrar toda essa taxa de ocupação e baseado nessa taxa de ocupação a gente consegue fazer as previsões financeiras. Isso é muito importante para fazer planejamento, né? Então hoje, sem planejamento financeiro prévio, né, o prejuízo ele pode ocorrer mesmo com a ocupação cheia. Então, por isso que a gente precisa primeiro olhar para os nossos números dentro do hotel e depois analisar o restante dos valores, né? Entender a nossa precificação, entender a nossa margem de lucro, né? Então, a gente precisa entender qual que é o mínimo de ocupação que eu preciso ter para que o meu hotel possa sobreviver, né? Para a nossa pousada, hotel, enfim, qualquer categoria de hospedagem possa sobreviver. Isso para qualquer tipo de empreendimento, tá? Então isso é bem importante a gente entender esses pontos. Então um hotel cheio não significa um hotel lucrativo. Às vezes você pode estar vendendo uma diária, só que você está pagando para esse hóspede ficar lá com você. Então isso é muito importante, entender esses custos no detalhe, né? Fazer todo o levantamento, fazer todo o registro disso daí para que a gente possa realmente ter o número correto, né? Então, a gente tem que analisar também, quando a gente tem uma unidade vazia, nós precisamos entender ali quanto de energia a nossa hospedagem, né, consome, né? A água, no caso de vocês, não é cobrada, né? A depreciação de estrutura, de enxoval. Então, principalmente de enxoval, você tem uma rotatividade muito grande de pessoas. O nosso tempo de vida do enxoval, ele é muito curto. Então, a gente tem que entender, através da ocupação, qual que vai ser o momento que a gente vai trocar o enxoval, né? Nossa equipe, então, se você tem uma folha de pagamento, se você tem uma equipe envolvida também, isso precisa fazer parte, a manutenção preventiva predial, né? E os custos ali de oportunidade perdida. Então, hoje, unidade vazia é receita perdida, que nunca mais volta. Então, por exemplo, se um quarto ele custa R$100, são R$100 perdidos por dia. Se você tem 10, né, quartos, são R$1.000 por dia. São 10 quartos vazios por dia. Então, isso é muito importante a gente ter esse conceito na mente para a gente criar ocupação, né? Então aqui tem um exemplo bem interessante, que é o custo da unidade vazia. Então a gente precisa somar os nossos custos fixos mensais, o número de unidades habitacionais dividido pelos 30 dias do mês, tá? Então a gente vai fazer essa conta. E aqui tem um exemplo.
Então a gente pega os 90 mil, um exemplo, né, de custo, quanto custa esses custos fixos, divido por 30 quartos, divido por 30 dias, que vai dar meu custo mínimo de R$100. Então, isso daqui é muito importante a gente ter esses parâmetros para a nossa administração, tá? Então, não vender é prejuízo total e irrecuperável, são R$100 por dia perdidos ali quando você não vende um quarto, né? Vender abaixo de 100 também é prejuízo. Por isso que a gente não pode ficar olhando para o mercado, para o nosso vizinho, para determinar o nosso preço. Nós precisamos olhar para dentro da nossa hospedagem para entender quais são os nossos custos, a partir daí criar uma margem de lucro e aí só aí a gente começa a entender qual que é a nossa diária média, tá? Então isso é muito importante para trabalhar, entender esses limites para fazer promoções. Então promoções, né, uma baixa temporada, vocês podem diminuir esse valor, mas quanto vocês vão diminuir? Então vocês precisam ter esse cálculo feito para poder ter as tomadas de decisão, tá? E lógico, quando tem uma alta temporada, vocês podem subir sempre o valor, né? Então conforme a demanda, vocês vão subindo esses valores. Aqui a gente tem o custo da unidade habitacional ocupada, ou seja, agora eu tenho meus custos fixos que estão ali, existentes, mas eu tenho agora o custo variável. Então, custo variável é lavanderia, amenidades, água, limpeza dos quartos, né, o café da manhã e entre outros, né? Então a gente sempre tem esses custos, a gente precisa calcular também quanto um hóspede consome no café da manhã, qual que é a média. Isso é importante até mesmo para fazer uma engenharia de cardápio, para evitar desperdício, né? Então vocês conseguem oferecer um café da manhã de repente mais enxuto, porém personalizado. Então uma coisa que é legal, vocês montarem um cardápio, uma listinha, né, de itens do café da manhã. Um dia antes a pessoa seleciona, fala o que quer comer, vocês montam, né, um dia anterior, deixa a cesta tudo pronta, o que tiver de geladeira coloca na hora e coloca numa cestinha. Então isso é uma forma de economizar, evitar o desperdício e também se dá uma exclusividade para esse hóspede, né? Então isso é bem legal da gente poder pensar e implantar dentro da hospedagem. Então o hotel que não conhece seus custos não precifica, aposta, né? Então a hotelaria vira uma bet, uma casa de apostas, porque eu acho que é isso. Apostar é isso, é o achismo, é o sentimento. E quando você trabalha com negócio, a gente tem que eliminar esse sentimento. O sentimento é na parte comercial, entender as pessoas, né? Entender os insights, mas sempre tem que ser baseado em dados ali que vocês mesmos geram, né? E o que o mercado gera. Então sempre a gente tem que estar antenado. Então aqui eu trago uns exemplos, né, de velha escola e da nova escola da hotelaria. Então, por exemplo, vamos rever os nossos custos. Não é reduzir itens, não é comprar produtos de menor qualidade, vocês precisam manter a qualidade. É fazer uma redução de desperdício, como o exemplo que eu dei para vocês da cesta do café da manhã, né? Fazer uma gestão de compras inteligentes, fazer uma pesquisa de mercado antes de comprar os insumos, né? Fazer essas porções exatas. Então, não adianta fazer uma cesta exagerada, que a pessoa não vai consumir, também é prejuízo, né? Tá certo que vocês vão colocar ali no custo de vocês, mas também não é legal sobrar. Então, quando você faz um ajuste e você personaliza isso para cada hóspede, você tem um pouco mais de trabalho operacional, mas você ganha exclusividade, você agrega valor, né? Equipe também, então, tem gente que já decide demitir os funcionários, deixa os mais antigos experientes e começa a acumular serviço. Isso também é um grande problema da hotelaria, porque aí o serviço que os que ficaram já ocupavam o tempo, vai dobrar essa quantidade de serviço. Então, isso é muito importante a gente entender outras formas de solucionar. Então, fazendo uma escala inteligente, você pode fazer uma escala 12 por 36, né? Então, trabalha 12 horas e folga 36. Então, são algumas soluções
que a gente pode trabalhar com isso, né? Um enxoval, reduzir as trocas necessárias, desgastar, isso da antiga escola. Então, hoje, né, a hotelaria moderna tem um controle rigoroso de peso, de peças, processos que aumentam a vida útil, produtos de limpezas ideais, né, produtos de lavagem ideal para o enxoval. Isso também é muito importante vocês entenderem, né, usar produtos profissionais se vocês tiverem a lavanderia própria. Se vocês terceirizam essa lavanderia, é importante entender quais são os produtos que essa lavanderia leva, né? Fazer sempre um inventário. Às vezes a lavanderia te devolve com menos peças ou mais peças de outro hotel, isso acontece bastante, né? Então isso é muito importante para a gente medir o tempo de vida útil dos enxovais, tá? Limitar o uso de energia elétrica. Tem até um caso interessante de um cliente que eu atendi uns anos atrás, que ele ficava observando o quarto dos hóspedes. Então, depois da meia-noite, falava, por que o hóspede está com a luz acesa? Ele batia no quarto do hóspede e pedia para apagar a luz. Então, eram uns absurdos assim, né? Ele ficava de dia, assim, às vezes o pessoal ficava trabalhando com o computador, falava, para que está colocando um notebook na tomada? Ele não precisa colocar na tomada, ele era paranoico com isso. Então, essas coisas não podem acontecer, né? Você está invadindo a privacidade e tirando o que é desagradável, né? Então, hoje na hotelaria, a gente pode trabalhar com automação, com sensores, né, de presença, onde você passa, acende a luz, igual o clipe do Michael Jackson, ele vai andando, vai acendendo as luzes, né? Isso é importante. Ou trabalhar com placas solares também, que é um bom investimento de ser feito, né? Alguns outros exemplos, né? Tarifa fixa. Então, a tarifa fixa é usada por muita gente, só que a gente perde oportunidade de faturar mais. A gente precisa trabalhar a tarifa flutuante. Então, a partir do momento que você gera dentro da sua janela de vendas, né, daquela semana, você percebe que está tendo uma demanda, você pode aumentar o preço da diária média, porque está tendo essa demanda, né? Então as pessoas vão pagar para ficar nesse local, né? Então essa demanda, essa tarifa flutuante, ela é muito importante para deixar o seu faturamento saudável, né? Para cobrir todos esses custos fixos e variáveis, tá? Então é o heavy part que eu sempre falo para vocês, o nosso índice que a gente sempre vai entender. Conforme a nossa taxa de ocupação vai aumentando, essa flutuação vai aumentando. Se a taxa de ocupação vai caindo, você vai barateando o seu valor, mas dentro daqueles parâmetros iniciais, você já sabe qual é o custo e qual é a sua margem de lucro, tá? E aí vocês, entendendo esses parâmetros, vocês vão alterando esses valores, né? Descontos baseados no feeling ou na pressão do hóspede também tem que tomar muito cuidado. Desconto a gente tem que ter parâmetro também. Quanto eu posso dar desconto? Até quanto, né, eu posso dar desconto? Não ceder à pressão do hóspede, não deixar que o hóspede faça o seu preço, né? Então tem certos momentos que a gente tem que falar isso, eu consigo fazer isso daqui para você. Se serve ou não, aí você escolhe, né? Então a gente também tem que criar esses limites para que o hóspede não determine preços, né? Eu já fui em cidades que toda a hotelaria cedia a pressão do hóspede, o hóspede que dava o preço final, né? Então isso não pode acontecer, a gente tem que dar um desconto embasado nos nossos custos, né? Qual que é o nosso custo de aquisição, qual é o nosso valor agregado, quais são os nossos serviços, tudo isso justifica, né? Então, dependendo da negociação, você não precisa ficar falando, não, nosso custo é isso, não precisa ficar justificando, nosso preço é esse, nosso desconto que eu consigo dar é até aqui, né? Então tem que ser firme para até mesmo não acostumar o turismo local a dar preço no empreendimento de vocês, né? Trabalhar somente com uma única OTA, né, com uma plataforma de venda. Tem gente que só trabalha com a Booking. A ideia é pulverizar isso, deixar em outras plataformas, porque as plataformas, apesar da comissão,
elas são vitrines. Então é como se fosse várias lojas, tivesse várias vitrines e seu produto em cada loja, né? Claro que isso daqui tem que ser de forma estratégica, pensada, né? Mas o ideal é sempre fazer uma proporção, de repente ter 70% das diárias vendidas diretas através de WhatsApp, telefone, e-mail, redes sociais, motor de reservas para quem tem sistema, né? E os 30% através das OTAs. Quanto mais você vende direta, melhor, mas é sempre importante pelo menos ter ali 10% nas prateleiras, porque quem não conhece você, eles vão descobrir através dessas vitrines, tá? Hóspede é tratado de forma padronizada e genérica. Isso também é um ponto que a hotelaria mudou hoje, né? Antigamente isso tinha valor, porque era todo mundo certo, qualquer hóspede que chegava, olá, boa noite, como posso te ajudar? Tem no mesmo texto padrão. Hoje em dia, a parte de personalização, ela tomou assim, uma proporção muito maior, então as pessoas querem uma atenção diferenciada. O pessoal que chega na pousada de vocês, nos hotéis, né? É interessante ter esse acolhimento, até mesmo da cultura mineira, daqui da região, né? Ter esse acolhimento, entender qual que é a necessidade, ele veio por qual motivo, ele não tem ideia o que fazer, então ajudar ele a viver as experiências, viver tudo que ele pode usufruir, e até mesmo que são oportunidades de vocês criarem novas vendas, né? Então fazer receitas extras, às vezes ele quer comprar café e vocês têm uma lojinha de café de várias marcas, de várias fazendas, é uma forma de vocês venderem também, tá? Então de gerar receitas extras. Ou por exemplo, tem uma área de vocês que é bonita, é tranquila, tem um deck, pode ser uma área de massagem, onde vocês podem contratar uma massagista para fazer massagem, lá o cara veio de moto, pegou muita estrada e está com a dor nas costas, ou fez uma trilha, voltou da trilha bem dolorido. Então, são formas que vocês podem oferecer serviços, né? Você contrata uma prestadora de serviços e coloca a comissão de vocês em cima, tá? Então, isso é muito legal. Então, um desconto sem estratégia é um prejuízo disfarçado, tá? Então, o achismo ali ele acaba sendo perigoso. E aí, um dos parâmetros mais importantes que a gente precisa acompanhar diariamente e atualizar é a taxa de ocupação. A partir dessa taxa de ocupação, ela tem várias funções. Ela vai determinar minha diária média, ela vai determinar a minha estratégia. Então, se minha taxa de ocupação está baixa, eu vou criar promoções com alguns descontos para atrair a venda dessas pessoas. Se ela está alta, eu posso aumentar minha diária média também, tá? E a partir da taxa de ocupação, a partir desse parâmetro que a gente vai definir, que a gente consegue definir, entender e previsionar os custos de café da manhã, os custos variáveis. Então, todos os meus custos variáveis, que é o quarto ocupado, né, que tem a lavanderia que eu falei para vocês, o café da manhã, né, toda a previsão feita é feita baseada nesse parâmetro, nessa porcentagem, tá? Então, aqui vocês podem encontrar qual que é a diária média de vocês para sobreviver. Então, por exemplo, abaixo de 30% eu não consigo mais pagar minhas contas. Então, eu tenho que trabalhar para aumentar minha ocupação, minha taxa de ocupação ficar maior de 30%, né? Acima de 30%. Se eu ficar abaixo, é um sinal que pode me preocupar. Então, você já pode começar o mês com uma taxa de ocupação baixa, então já logo no início do mês vocês podem fazer uma estratégia de marketing, impulsionar os posts, né? Tem ferramentas que na terceira palestra que a gente vai falar de marketing, então tem o Google AdWords, tem o Google Analytics, que te dá informações sobre o público, quem está acessando, de onde está acessando, quanto tempo ficaram no seu site navegando, as redes sociais, então você tem lá os insights, né? Tem os números, quem acessou, é homem, mulher, de tantos anos, né? Qual a idade média dessas pessoas, tudo isso daí vai fazer com que a gente crie as campanhas
direcionadas para esse público-alvo. E quem deu esse alerta foi a taxa de ocupação, porque se minha taxa de ocupação está baixa, eu preciso investir no meu marketing, né? Então, criar esse preço da diária média, né? Então, ter essa variação, essa flutuação, usar o Revipar para fazer essas flutuações, né? Então, de repente, você começa o início do mês a 350, só que na primeira semana não foi tão boa, não vendeu nada, vocês podem abaixar, sempre respeitando os parâmetros dos custos fixos e variáveis, né? E da sua margem de lucro, né? Nunca abaixo. Então você sempre vai se basear nisso. E aí vocês vão aumentando semana a semana, dia a dia, né? O ideal é sempre consultar esse parâmetro todos os dias para medir. Nós estamos sendo procurados pelos hóspedes? Sim, legal. Então a nossa ocupação está aumentando. Então o nosso fluxo ele vai aumentar. E o nosso lucro operacional, né? Então, depois que a gente tira todos os custos, é o que sobra para pagar a operação. Tá? Então, isso daqui é bem importante a gente ter esse planejamento financeiro. Eu fiz até hoje uma planilha, vou passar para vocês, uma planilha bem básica de como definir os custos fixos e variáveis, os custos operacionais e administrativos. Então, a gente precisa ter esse quadrado aqui, né, essas 4 opções na manga. A gente precisa ter isso daí dominado. Então, por exemplo, o Revenue Management é a flutuação, são as tarifas dinâmicas. Então, sei lá, na outra semana já está tendo uma procura grande, vai aumentando o preço, vai colocando algumas restrições, só faço reserva para esse final de semana com no mínimo 3 diárias. E aí vocês vão testando, está tendo aderência, o pessoal está comprando, está fazendo as reservas? Não, vamos baixar para 2 diárias e o preço está subindo, porque tem uma procura. Vai chegar um momento que as pessoas vão reservar. E aí vocês vão analisando, nossa janela de venda está diminuindo. Então, passou segunda, terça, quarta, quinta, aí vocês vão aliviando essas regrinhas, vão deixando 2 diárias, 1 diária e tira essas regras. Então, até a regra de diárias obrigatórias, vocês podem flutuar também, tá? Por exemplo, um feriado grande, igual Carnaval. Carnaval é de sexta a quarta, então já começa a vender pacotes com essas diárias obrigatórias, tá? O upsell são vendas ali, por exemplo, uma pessoa chegou hoje, fez a reserva, só que vocês não conseguiram vender a Master para esse final de semana. Já é quase uma venda perdida. Uma coisa que vocês podem fazer é dar um upgrade para esse hóspede. Falar, nossa Master não foi vendida, você quer ficar na Master? Você paga, sei lá, mais R$80, mais R$100 na sua diária, você fica aqui na nossa Master. Te dou esse desconto, vai ficar bem abaixo do que eu vendi, né? Do que vendesse ela completa. Então, esse update pode ser interessante porque vocês vão dar um plus para ele vai pagar esse diferencial. Ou se é um cliente muito estratégico e essa Master não foi vendida, pode ser uma boa oportunidade de você agradar esse cliente. Ele vai todo mês, aparece todo mês na hospedagem, pelo menos, sei lá, vai umas 5 vezes por ano na hospedagem. Se está vazia, fala, tem a Master, você não quer ficar na Master? Você fica lá, não te cobra nada, é só para fazer esse agrado, fazer essa relação comercial e criar esse vínculo com vocês, tá? Então vocês podem usar isso das 2 formas. Ou até mesmo dar esse upsell, né? Então fazer outras vendas, criar um upgrade, então ele vai fica hospedado com vocês e vocês têm um produto, uma venda de café da tarde que vocês oferecem. Então vocês podem vender isso, né? Podem vender outras coisas em cima durante a hospedagem. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso público-alvo para sempre potencializar e maximizar o nosso faturamento. O cross-sell é aquilo que eu falei, né? Pode ser um spa, chamar uma massagista, né? Vendo que ele fez uma trilha,
voltou de repente machucado, precisa fazer alguma massagem. De repente, como vocês têm uma área ali que pode ser de eventos também, vai num grupo para hospedagem, sei lá, ficou nos 5 chalés. E esse grupo falou, pô, a gente não queria sair, pegar o carro, a gente queria beber um vinho, só que a gente não está afim de pegar a estrada na volta, né? Então, de repente, vocês podem fazer uma parceria com os restaurantes locais e o chefe ir até a hospedagem fazer. Então, vocês podem vender um pacote de jantar personalizado. Aí o chefe vai, basicamente, quando faz um jantar, né, sob medida, né, que a gente chama de gastronomia quilômetro zero, ele vai, já leva toda a comida, todos os pratos quase prontos, ele só finaliza e ele faz uma cozinha show ali, né? Ele pode ir falando sobre o preparo, sobre os produtos, pode falar sobre produtos locais, ele usa aquele sabor, enfim, ele vai fazendo como se fosse um workshop e as pessoas vão fazendo a imersão. Ele pode fazer a harmonização de vinhos, esse tipo de carne que eu vou apresentar para vocês, é interessante harmonizar com esses vinhos. Então isso também é interessante. E aí vocês vendem esse jantar para o hóspede e aí vocês podem colocar uma comissão de vendas em cima desse valor, ou vende o valor que o chefe ofereceu e ele comissiona vocês, depende do trato comercial, tá? E as experiências locais, então sempre entender, às vezes o hóspede está lá, não sabe o que fazer, essa orientação que vocês fazem, sentar com ele, entender, você quer fazer uma trilha leve, uma trilha pesada, né? Então, quanto mais atenção, quanto mais vocês personalizam, melhora o faturamento, melhora a experiência e também tem uma boa avaliação no final de todo esse processo, né? Então, o lucro está na estratégia, não só na ocupação. Então, às vezes deixar o hóspede lá, beleza, por incrível, sei lá, dei 100% de ocupação, todos os quartos estão vendidos e ocupados. Mas como a gente pode explorar, no bom sentido da palavra, essa ocupação? Vai deixar o hóspede lá? Vamos incentivar, de repente, um hóspede descobre que ele gosta de cerveja, tem produtores de cerveja artesanal na região, leva umas garrafas, você gosta qual tipo? IPA, APA, enfim, qual é o tipo de cerveja? Vocês tendo conhecimento dos produtores da região, vocês podem fornecer essa experiência para ele, tá? E aí ele vai começar a entender a valorização de tudo isso aí. Aqui também, os 3 pilares, isso daqui é o segredo, né, da saúde do empreendimento. Então, primeiro, quando a gente vai definir custos no nosso preço de diária, primeiro a gente precisa olhar para os nossos custos, para os nossos números, tá? Então, entender qual é o custo da minha unidade habitacional, colocar a nossa margem de lucro, né? E ignorar a concorrência. A gente não tem que, nesse momento, olhar para a concorrência. Depois que a gente descobre o nosso preço base, que é o preço bar, lá que eu falei para vocês, a tarifa bar, aí sim a gente olha para a concorrência, para alinhar o nosso produto, porque a gente vai começar a perceber o nosso valor, o valor agregado. Então, é o pôr do sol, é um valor agregado, é a vista para a natureza, é um valor agregado, é o tipo de atendimento, é o tipo de personalização, o enxoval que vocês escolheram para esse hóspede. Então, tudo isso vai ter um valor agregado e isso vai definir o valor do preço da diária média, tá? Então, essa é a base principal. Sempre, primeiro de tudo, olha para os custos de vocês. Faça a tarifa bar. Depois olha para a concorrência e depois para o valor agregado, tá? Então, você pode competir junto com o seu concorrente ou a partir da sua pesquisa de mercado, né, do benchmark que a gente fala,
Se você percebe, pô, mas eu tenho aqui vários diferenciais, você pode aumentar e ficar acima o valor médio de vocês de diária média acima do seu concorrente direto, né? E aí você cria margens para dar descontos, né? Margens para aumentar e fazer toda essa flutuação de preço. Então isso daqui é o segredo do negócio, tá? É a base de tudo da hotelaria. Então ali, dentro dessas informações, a gente vai ter essas tarifas, né? Então a tarifa balcão é a sua maior tarifa, é o maior preço de todos os quartos, né? Então cada quarto se você tem 3 categorias, você tem um preço máximo de cada quarto, né? Então se uma pessoa chega de walk-in, que é a pessoa é o hóspede que chegou sem reserva, você já oferece a tarifa balcão para ele, tá? Então, você oferecendo uma tarifa balcão, ele pode aceitar, ele pode pedir um desconto. Então, mesmo você cedendo um desconto, vocês estão cedendo um desconto acima de uma tarifa alta, da maior tarifa, e vai ficar interessante, mesmo dando esse desconto, né? O faturamento é interessante. Tarifas corporativas, então, é muito legal pensar em empresas também, fazer estratégias com empresas, criar um plano de uma apresentação para levar para as empresas, falar, nós temos uma infraestrutura, que aqui você consegue alugar um espaço para fazer o lançamento de um produto, para fazer reuniões, para fazer workshop, para, enfim, até desenvolver projetos fora do ambiente empresarial, alugar esse espaço, ou de repente, se você tem um quarto master muito bem equipado, você pode falar, todos os seus diretores e gerentes da empresa que vierem para a região, nós temos uma infraestrutura que adapta, que é ideal para esse tipo de persona, ou um cliente muito estratégico daquela empresa, ele pode ficar nesse quarto master, né? Então são estratégias bem interessantes. E fazer contratos, então de repente a empresa faz um contrato para reservar a sua suíte master por 3 meses, 6 meses. Às vezes esse contrato ele já cobre todos os seus custos operacionais. Isso pode ser bem interessante trabalhar também, né? E aí o restante dos outros quartos é o que entra só de lucro líquido mesmo, né? Porque já os outros quartos feitos o contrato com as empresas já cobrem esses custos, né? Tarifas com restrição, então mínimo de noites, né? O exemplo que eu dei, está tendo uma procura muito grande de uma certa data, então vocês colocam uma restrição, a gente só vende esse final de semana 4 diárias, 3 diárias, 2 diárias, tá? Então isso também é legal, é estratégico, vocês podem variar, conforme a janela vai diminuindo, né? O tempo de venda daquele final de semana vai diminuindo, aí vocês vão flexibilizando mais. E as tarifas por canais, então sempre trabalhar uma diferenciação de tarifa na Booking, porque a gente tem que pensar na comissão que eles cobram, tá? Então também isso tem que compor o seu valor de diária média, tá? Então isso daí também tem que estar previsto aí. Então tarifário incompleto ou estático resulta em dinheiro deixado na mesa. Então a gente sempre tem que explorar toda essa parte aí, tá? Aqui também eu trouxe de novo essa tabelinha, que isso daqui é muito importante a gente decorar, né? Então a estratégia de ocupação, geralmente abaixo de 30%, a taxa de ocupação, a gente está monitorando a nossa taxa de ocupação. Se ela estiver abaixo de 30%, a gente começa a pensar em desconto, tá? Se ela está acima de 30%, aí sim a gente continua na nossa tarifa base, né? Porque já está atingindo um ponto de equilíbrio. Aqui também, aqui tem que atingir o ponto de equilíbrio, só que vocês vão lucrar menos, a sua margem de lucro vai ser menor. Aqui é a margem de lucro que vocês definiram para cima. E aí, conforme a ocupação vai aumentando, a procura vai aumentando, vocês vão aumentando também a flutuação de preços, tá? Então, isso é uma tabelinha que ajuda bastante aí vocês decidirem na hora de subir ou descer o preço.
Thiago. Então, assim, para a gente chegar nessa forma de trabalho, a gente tem que olhar para dentro e a gente precisa organizar. Então, se vocês não têm um sistema ainda, todo o preço foi feito baseado no sentimento, então a gente precisa usar o velho e bom Excel, né? Trabalhar ali com levantar todos os nossos custos fixos, variáveis, né? Entender quanto isso custa para a gente, fazer um ponto de equilíbrio, não só do quarto, mas da empresa no total. Quanto custa a minha hospedagem? A minha hospedagem custa, se eu não tiver nenhum hóspede, ela custa 30 mil. Então, beleza, eu tenho que faturar todo mês no mínimo 30 mil para pagar as contas. Se eu faturar abaixo disso, né, você faz uma média anual, aí você tem esse número. Esse número tem que estar estampado ali na sua mesa, na sua administração. Todo mundo precisa conhecer, principalmente a área comercial, né, a área de marketing, precisa saber, a gente precisa ter esse faturamento mínimo. E a nossa meta é sempre, até o dia 15, atingir esse número. Né? Então, trabalhar com metas. Só que a gente só vai conseguir trabalhar com isso a partir do momento que a gente estruturar. Então, pode ser diretamente no sistema, né, se vocês tiverem, mas se não tiver um sistema, começa aqui pelo Excel. Aqui já vocês têm uma base sólida dos custos, já melhora bastante a tomada de decisão. Vocês começam a ter decisões baseadas em dados, né, e não em sentimentos. Tá? E aí sim, vocês conseguem ter um sistema de gestão hoteleira bem melhor, né? Vocês trabalham como channel manager, esse cara aqui que vai abrir e fechar a disponibilidade dos quartos automaticamente. Então vocês não precisam mais olhar, eu estou lá em 3 plataformas cadastradas, hotel.com, Booking e Airbnb. Fechei o quarto 1, eu não preciso ir lá manualmente, esse cara faz isso tudo automático imediatamente. Tá? Então, esse ciclo aqui, ele tem que estar redondo para que vocês possam depois trabalhar com a flutuação de preços. Aí tem sistemas também que trabalham com flutuação, analisa a flutuação, sobe ou desce, começa a sugerir isso daí. E tem profissionais e empresas que fazem toda essa parte comercial também. Tá? Então, pode ser interessante contratar um serviço, pode ser interessante vocês irem atrás disso daí para vocês mesmos fazerem. Só que é uma consulta diária, né? Então, dentro dessa máquina, né, de lucro, a gente sempre tem que olhar a nossa engenharia de custos. Não é que os custos não é só, a gente faz somente uma vez, a gente faz sempre, todo mês. A gente tem metas de custos também. Como metas de vendas, a gente tem metas de custos. Então, baseado na sua taxa de ocupação, você vai falar, minha taxa de ocupação para esse mês tem essa previsão tal. Eu já consigo saber qual que vai ser o meu custo, já sei quais são as minhas metas. Tá? Então, se eu estou passando dessa meta de custo, principalmente dos custos fixos, tem algum problema. Aí pode ser um problema operacional, alguém que está usando o produto errado, ou teve algum problema, sei lá, no estoque, eu tinha os produtos estocados, uma prateleira, a prateleira rompeu e, sei lá, vários frascos de produtos de limpeza quebraram e não deu para reaproveitar nada. Então a gente teve um prejuízo. Ou a parte de governança está usando os produtos de forma errada, está usando muito. Então isso daí também vai alterando os custos. Então é muito importante a gente fazer o monitoramento desses custos para entender os gargalos. Tá? Então isso daí sempre tem que estar atualizado. Valor e experiência, então a gente tem que agregar valor. O que a gente pode oferecer de serviços, oferecer os guias, né? Serviços de guias, indicar os restaurantes, indicar os pontos turísticos, né? O que fazer na cidade, o que fazer no entorno, até mesmo concorrentes. Então, por exemplo, tem o rancho, como que Rancho da Serra, que é o da Rúbia. Da Rúbia, É o Rancho da Serra, né? Então, tem os bichos, né? Pô, eu queria, sei lá, um lugar que tem animais. Conheço, indica os concorrentes.
Concorrente não é inimigo, ele é um parceiro, então ele pode te complementar. Ou mesmo se vocês estiverem com uma ocupação de 100% e chega uma pessoa que quer ficar lá, ou um cliente antigo que já ficou lá, mas não tem disponibilidade, você pode indicar um parceiro. Fala lá com o pessoal da pousada X, que eles vão receber. Já vou ligar aqui para eles para saber se tem disponibilidade. Segura um quarto. Então, essa proatividade faz com que esse cliente fique no seu concorrente, mas da próxima vez que ele voltar, ele vai ficar com vocês, porque vocês deram todo esse suporte para ele. Então isso vale mais do que até mesmo ele ficar ali com vocês. E a precificação dinâmica, tá? Então isso daí sempre tem que estar ali no meio ambiente de vocês, nessas engrenagens aí. Então a hotelaria não é só operacional, é gestão financeira e estratégica. Quem domina custo e preço domina o lucro. Então quanto mais a gente conhece os nossos custos, né? A gente conhece as melhorias que a gente está fazendo, a gente consegue trabalhar com estratégia e otimizar esses lucros. Tá? O preço certo não é o mais barato, mas sim o mais lucrativo. Tá? Então, por isso que essa questão da parte da flutuação ela é bem importante. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da ferramenta do Sebrae, né? O Alvo. Ele é uma ferramenta muito interessante ali que ele ajuda a melhorar os resultados, as performances, né? Então, através de indicadores que vocês alimentam manualmente. Então, vocês podem colocar ali quantidade de atendimentos que vocês tiveram no mês. Por exemplo, eu tive 100 mensagens no WhatsApp e dessas 100 mensagens, 30 fiz conversão de reservas. Então você vai alimentando esses dados nesse sistema e vai colocando também seus custos e seu faturamento, né? Para que vocês possam fazer comparações de um mês para o outro, um mês que vocês faturaram mais, um mês que vocês faturaram menos, tá? Mas a ferramenta ela vai ser útil para vocês se vocês organizarem primeiro o financeiro, tá? Então todo financeiro a gente tem que sair desse sentimento, desse achismo, olhar os nossos números reais e aí sim, a partir disso essa ferramenta vai fazer bastante sentido para vocês. Por quê? Isso para todos os hoteleiros, tá? Quanto mais dados vocês colocam, essa ferramenta ela faz um cruzamento, ela dá uma média. Então vocês conseguem entender a média de ocupação, né, a média de custos, né, da hotelaria regional. Isso melhora, cria outras percepções para vocês criarem estratégias, até mesmo para decidir a flutuação de preço, se eu deixo o preço mais caro, se o faturamento da região está aumentando, isso é um índice que eu posso aumentar meu preço. Também é um outro parâmetro que eu posso levar em consideração para melhorar essa minha performance, tá? Então aqui eu falo um pouco como funciona, como cadastra, né, passo a passo. Então tem esse formulário de lançamento de dados. Então aqui vocês podem colocar, né, quantos atendimentos vocês tiveram, né, os dados comerciais e os dados financeiros. Lembrando que essas informações são confidenciais, só vocês visualizam, tá? Então, aqui toda a despesa que vocês tiverem, publicidade, os custos fixos, variáveis, tá? Então, isso daqui é bem interessante para ter como registro e um relatório rápido também para tomada de decisões. Então, aqui vocês conseguem também gerar relatórios, né, os resultados, comparar um mês com o outro, ou um ano anterior, um mês do ano anterior com o ano atual, tá? Isso daqui é bem interessante também para vocês entenderem. O ano passado a gente faturou mais, porém esse ano a gente faturou menos. E aí vocês começam a analisar o porquê disso. Foi a taxa de ocupação. Se vocês monitoram a taxa de ocupação, praticamente foi a mesma taxa de ocupação. Na verdade, esse ano a taxa de ocupação foi a mesma do ano passado. Só que o que aconteceu? É que o ano passado eu fiz mais flutuação e esse ano eu não fiz tanto. Então, eu vacilei com a flutuação de preços, tá? Então, isso daí é bem interessante para que vocês possam tomar as decisões e melhorar as estratégias de vendas. Tem a parte legal também desse sistema que é o plano de ação.
Aqui vocês conseguem definir, por exemplo, a nossa meta é construir mais 3 quartos ou 3 chalés. Vocês podem criar essas metas, né, esses objetivos, e criar um plano de ação com várias metas. E ele vai fazendo, conforme vocês vão atingindo essas metas, pode ser meta de venda, meta de performance, enfim, conforme vocês vão atingindo essas metas, vocês vão mudando o status. E aí ele vai te dando um resultado, se você está chegando perto do seu objetivo ou não. Tá? Aqui alguns dos indicadores, então aqui é um resumo. Depois que você alimenta os dados, você pode ter os seus índices, né? Os seus índices favoritos para que vocês possam tomar as decisões corretas, né? Melhorar ali nas decisões. Então, lucratividade, número de itens por venda, ticket médio. Então, isso daqui é muito legal para que vocês possam trabalhar, e vocês podem favoritar também. Então, eu sempre gosto de ver a lucratividade, porque a partir dela eu tenho esses insights, eu consigo tomar as decisões. Então, vocês conseguem ter uma visualização rápida dessa ferramenta. Tá? Um dashboard aqui também, que é um resumão de tudo que está acontecendo. Então, você tem os resultados desses indicadores, qual foi sua margem bruta, qual foi seu custo operacional em porcentagem, né? A lucratividade que você teve, os indicadores favoritos que vocês favoritaram lá, o plano de ação, então o que foi iniciado, que vocês já estão trabalhando, o que está parado, o que está em andamento. Isso daqui é muito legal também para vocês tomarem um plano de ação e entender o que é o faturamento, um resuminho, né? Um gráfico ali de faturamento bruto e o lucro líquido desse daí, que seria a parte faturamento menos os custos. Tá? Ele também gera gráficos, que aí ajuda vocês a entenderem melhor de uma visualização mais rápida, né? E aqui, assim, essa ferramenta antes chamava Focus, tá? Ela só mudou o nome e foi para Alvo. Então aqui nesse material eu deixei o link, que tem um canal do Sebrae no YouTube, que conta passo a passo, né? Explica passo a passo como usar essa ferramenta. Então ela é muito legal que vocês usem ela, né? Mas primeiro, antes de usar, organizem o financeiro, para que vocês possam trabalhar com informações reais, né? Não um achismo, tá? Não um sentimento. Então isso aqui é muito importante. A partir do momento que vocês se organizarem, toda a parte financeira, aí essa ferramenta é uma ferramenta complementar para a tomada de decisões aí, né? Tendo em vista aqui, né, as regiões de tanto Alto Caparaó e Espera Feliz, eu fiz um complemento aqui dessa apresentação. Então, conforme eu fui fazendo as consultorias, fui entendendo ali as dificuldades, então eu fiz uma explicação de como chegar nesses custos, de como a gente pode descobrir, né? Então, iniciar a base de todo o conceito. Então, eu criei aqui alguns exemplos, né, de uma situação de um hotel, como eu estou calculando os custos dele. Então, por exemplo, eu tenho 26 UHs, né, 26 quartos. Se eu tenho uma ocupação de 100%, ou seja, eu tenho nos 30 dias do mês, todos os quartos estão vendidos e ocupados. Então, eu tenho que fazer sempre, entender qual que é o meu limite de vendas. Então, eu posso ter, no mês, em 30 dias, 780 reservas. Né? Então, eu faço número de UHs vezes 30 dias, esse é meu máximo, tá? Que eu consigo vender. Então, isso é um parâmetro que a gente vai separar esse número, 780, e vai usar em outros pontos, né? Então, por exemplo, se esse hotel de 26 quartos, eu tenho 3 categorias de quartos. Eu tenho a Standard eu tenho 16 UHs, a Suite Luxo eu tenho 8 UHs, e a Master eu tenho 2. E aí tem as suas precificações. Aqui são precificações que eu inventei, tá? Não tem base nenhuma, mas você pode estar bem barato, na verdade, né? Mas só para exemplificar aqui. Então, vamos supor a nossa taxa de ocupação seja de 47%. Então, eu vou pegar 47% de 780. Então, é a média que eu vou vender de reservas naquele mês. Tá? Então, aqui, assim, se a nossa taxa de ocupação, se a gente considerar 100%, qual que é o máximo que eu consigo faturar por categoria de quarto? Eu sempre vou fazer a conta. Eu vou fazer
pegar a suíte standard, eu vou pegar 16 unidades habitacionais, vezes 65, que é o preço da diária dela, vezes 30 dias, né? Isso significa R$31.200, é o máximo que eu consigo faturar no mês, tendo uma ocupação de 100%, tá? É o máximo que eu consigo faturar no mês para essa suíte standard. Ou 480 diárias mês para esse quarto, tá? E aí eu faço, para chegar na quantidade de diárias, eu faço o valor total dividido pelo preço da diária média, tá? Então isso é muito interessante para a gente trabalhar metas. Qual que é a nossa meta? Então, por exemplo, se vocês, o ano passado, fizeram um registro de toda a taxa de ocupação, então eu sei mês a mês quais são as taxas, a alta temporada, a baixa temporada, vocês já conseguem fazer uma previsão para o próximo ano, né? E aí vocês conseguem antecipar. Então, por exemplo, mês que vem, vamos supor que 47% seja uma ocupação baixa aqui na região. Vocês, 3 meses antes, vocês já vão se preparar, vão flutuar o preço um pouquinho para baixo, vão criar pacotes, né? Então, não só vender a diária, mas de repente vender alguns passeios, criar outras experiências para que vocês possam melhorar o faturamento, né? Criar outras ações. Então, o cálculo seria o mesmo, né? Então, a gente vai pegar ali 16 unidades, vezes a diária média, né, dessa categoria de quarto, 47% que é a taxa de ocupação versus 30 dias. Então, a gente já tem uma previsão de quanto a gente vai receber nesse mês, naquele mês que vai ter 47%. Tá? Ou seja, eu vou ter uma meta que eu preciso vender 226 diárias naquele mês. Tá? Isso é muito importante. Então, para a gente prospectar, para a gente ir atrás, para fazer todo o planejamento de marketing, a gente precisa ter esses números. Então, nossa ação vai ser baseada nesse número. Pô, tá ruim, esse faturamento aqui tá ruim para a gente. Então, a gente tem que passar desse valor para começar a ficar interessante. E, claro, aí vocês vão analisar qual que é o nosso custo fixo. Com esse faturamento, a gente consegue pagar os nossos custos e ainda ter uma margem de lucro, tá? Então, isso daí é bem importante para que vocês possam ter noção. E aí, o que a gente tem que considerar como custos, né? Nossa energia elétrica fixa, a gente tem 2 energias, a fixa e a variável. A fixa é quando eu não tenho nenhum hóspede, mas vai vir a conta de qualquer forma, né? E a variável é quando tem mais pessoas e aí você vai ter um maior consumo e isso daí vai aumentar esse valor. Internet, telefone e celular geralmente é uma conta fixa, software é fixo, seguro é fixo, folha de pagamento é fixo, limpeza das áreas comuns é fixo também. Então, por exemplo, vocês podem limpar as áreas comuns a cada 2 dias, né, usar produtos e vai ter um custo disso daí. Então, tem todo um cálculo para isso. Contador, uma mensalidade fixa, materiais de escritório também. Quase hoje em dia a gente nem usa papel, né? Isso até é interessante, não falar assim, nossa hospedagem é livre de papel. Aí vocês podem entrar na sustentabilidade, falar ter essa verbalização também que vira marketing. Tarifas bancárias. Marketing, ele vai variar, então conforme a sua estratégia. Então, por exemplo, esse mês, geralmente a gente pega de 1 a 5% do faturamento bruto, né? Então, como a gente sabe a previsão do nosso faturamento, a gente já pode entender, então vamos, de repente, a gente está numa baixa ocupação, vamos aumentar o investimento no marketing, impulsionar os posts, trabalhar com Google AdWords, ficar um pouco mais agressivo porque a nossa ocupação para esse mês está ruim. Ou está boa pra caramba a nossa ocupação, então vocês baixam esse valor de investimento. Mas o marketing pago é muito importante dar continuidade, porque os algoritmos, isso daí eu vou falar na outra palestra, eles precisam estar sempre aquecidos, eles precisam saber para onde eu tenho que apontar. A partir do momento que você não aquece isso, você perde também a janela, assim, né? Quando você precisa dele, ele precisa reaprender e identificar. Então, o investimento ele tem que ser constante. E aí também, dando spoiler da outra consultoria, você tem o marketing orgânico.
que aí vocês precisam gerar conteúdo, falar sobre a região, vocês podem falar sobre a cultura local, a gastronomia, as curiosidades, os recursos naturais, os eventos que tem, né? Tá ligado também nos feriados. Então, por exemplo, essa semana foi feriado no Rio de Janeiro, né? Foi dia de São Jorge, né? Então é feriado. E aí teve, parece, uma emenda hoje. Mas um tráfego pago pro Rio. Exatamente. E aí, assim, isso é uma oportunidade. Está em outro estado, mas tem gente vindo para cá, né? Então, é bem importante estar ligado também no calendário das cidades no nosso entorno, do estado e também de outros estados. Quando eu vim aqui na semana passada, tinha um feriado lá no Espírito Santo, acho que era um feriado estadual. Veio muita gente de lá também, para cá. Então, tem que estar ligado, tem que estar antenado com os eventos que tem, para que vocês possam trabalhar ali com esses calendários e possam ter ações já previstas pelo menos 3 meses antes com antecedência. No mínimo 45 dias. Tá? E aí a gente tem que trabalhar, ter os benefícios trabalhistas, né? Encargos trabalhistas. No próximo aqui a gente vai ver os impostos, então a gente tem que também considerar os impostos, tá? Energia elétrica variável, então quando eu tenho minha unidade habitacional ocupada, gás também ela vai variar conforme a ocupação, água, esgoto, no caso vocês não pagam água, mas até eu colocaria um custo de água só para piorar o cenário. Geralmente quando a gente faz um planejamento financeiro, a ideia é sempre piorar os custos, né? Reduzir o faturamento para a gente saber qual que é o nosso limite, né? Então isso daí é interessante porque daí a gente consegue entender a viabilidade desse negócio, se esse negócio realmente fecha as contas. E a gente consegue falar, ó, abaixo disso eu estou no vermelho. Então a gente consegue ter uma certeza maior dessa informação. Manutenção predial é constante, limpeza de caixa d'água, então tem um calendário anual, dedetização, né? Verificação da parte elétrica, hidráulica, sempre observar se tem infiltração, mofo. Então tudo isso daí é importante vocês terem uma manutenção preventiva. Quando ela vira emergencial é porque realmente o negócio deu ruim, né? Não fizeram a manutenção e aí pode ser um prejuízo muito grande. E aí significa também quarto fechado ou uma parte ali que vocês poderiam usar da hospedagem ou usam para vender um espaço, ela está interrompida por causa da falta de manutenção preventiva. Diversos, né? Então, que são aqueles, sei lá, o hóspede, aniversário dele, você, ali na ficha de hóspede, ele está fazendo a FNRH para fazer colocar ali a data de aniversário, você percebe hoje é aniversário dele, então vai lá, compra um bolinho, e aí coloca isso daqui nos diversos, né? Café da manhã também, custo variável, então, conforme a sua taxa de ocupação, se ela aumenta, esse custo aumenta. Se ela diminui, o custo também diminui. A limpeza, né? A limpeza das UHs também, isso daqui é variável. Então, quanto mais ocupada ou diárias de um dia, que você tem que fazer a troca todos os dias, esse aumento custa. Se o pessoal fica mais de uma diária, fica 2, 3 diárias, o seu custo diminui, mas ele ainda é variável, né? Lavanderia, se você terceiriza, você tem um custo também variável, tem um custo maior. Se você tem lavanderia própria, você tem um custo menor, mas também ele é variável. Amenidades, a mesma coisa do café da manhã, né? Gastos administrativos, a gente precisa sempre considerar as taxas de comissões que essas plataformas cobram da gente. Isso daí precisa compor o seu preço, tá? Comissões de eventos, então se vocês fazem locação de um espaço, então vocês podem também colocar isso daí, essas comissões de um vendedor que você tem que pagar e também o custo de uma limpeza, de repente, do salão. Então tudo isso também é importante, né? Comissões de bonificação, então se você tem uma recepção e a sua recepção, se você tem um programa de bonificação, isso também tem que estar previsto no seu faturamento, para saber, beleza, tem para cada diária que eu vendi, que eu venda no meu nome, eu tenho, sei lá, 2, 3% de comissão em cima daquele valor vendido, né?
gate de cartões, então toda a comissão de cartões, e IR presumido. Tá? Então a gente precisa também mês a mês, presumido ou real, depende da forma que você fez isso contabilmente. Tá? Então a gente já tem que colocar tudo isso, prever mês a mês, para que vocês possam entender quais são os meses que terão mais dificuldades ou menos dificuldades, tá? Para entender isso aí. Então aqui um exemplo, como a gente calcular os custos por unidade habitacional. Então, se eu tenho um custo aqui de uma taxa de ocupação de 100%, o meu custo vai ser de 25%. Aqui é um exemplo, tá? Eu estou pegando um exemplo aleatório de 20 mil que eu tenho de custo da minha hospedagem, pego 780 reservas que eu posso vender numa ocupação de 100%, o meu custo de unidade habitacional é de R$25. Porém, se eu tenho um custo menor, né, uma taxa de ocupação menor, meu custo aumenta. Por quê? Na hotelaria, qualquer lógica. Quanto mais ocupação eu tenho, eu distribuo mais os meus custos e aquele quarto fica mais barato para mim. Quanto menos eu tenho ocupação, o custo aumenta, tá? Porque você não vende. É a mesma coisa do hostel, né? O hostel é um quarto que tem lá camas compartilhadas, beliches. Então, um quarto de um hostel que tem, sei lá, 5 beliches, aquele quarto é mais barato, porque eu tenho 10 camas dentro de um quarto, o conforto é menor, né? Você tem ali... Vai pagar R$25. Exatamente, pode chegar, porque o custo dele deve ser de R$8, R$10, entende? Então, ele já está ganhando mais de 100% em cima de cada cama, né? Só que você tem um conforto a menos e tal. Só que hostel, assim, tem muita gente que eu já fiquei muito em hostel, assim. É uma cultura diferente, então você pode ganhar em bar, é uma pessoa que gosta de festa, né? Então você tem a parte de comida, então é uma outra proposta. Mas o conceito é o mesmo. Tem rave, tem festa, tem show, tem várias coisas, né? Então aqui eu fiz um geralzão, um conceito sobre como compor o café da manhã, né? Como a gente pode entender os ingredientes que compõem a base do seu café da manhã, a importância de avaliar fornecedor, avaliar preço. Então a gente sabe que aqui na região a gente não tem uma oferta de fornecedores e distribuidores, até mesmo pela localização e a logística, é caro. Então, por muitas vezes a gente vai comprar em atacadão, supermercado, porque lá é o melhor preço. Às vezes é bem melhor do que o próprio fornecedor, porque os supermercados compram uma quantidade maior e eles conseguem ter um abatimento melhor desses produtos, né? Mas mesmo assim, nessa situação é importante que a gente sempre avalie pelo menos 3 supermercados ou fornecedores para entender os preços que a gente está adquirindo esses insumos. Assim como preparação, então se vocês preparam um bolo, a gente tem que levar em consideração o gás que a gente está gastando, né? Os insumos, o tempo de preparo, o nosso tempo para isso daí também. Mesmo sendo os proprietários fazendo, ou funcionários, a gente tem um custo disso, a gente precisa descobrir o que é, tá? Então a gente precisa enumerar isso daí. Manutenção de equipamentos, então, sei lá, tem a bomba d'água que joga pressão para os quartos de cima. Se ela falha, os quartos vão ficar sem água, aí ferrou, né? Então isso daí também tem que levar em consideração a manutenção preventiva disso daí, tá? E aí a gente tem que compor também custo de funcionário, se o seu café da manhã faz parte dos atrativos da sua hospedagem, a gente tem que pensar no marketing do café da manhã também, que aqui ele pode ser um atrativo, pode ser uma prateleira. Desperdício, então sempre calcular, entender quanto sobra em um café da manhã para vocês irem ajustando. Por exemplo, se vocês trabalharem com uma fruta a mais barata da estação e o pessoal não tem tanta aderência, tenta pegar uma outra um pouquinho mais cara para não ter tanto desperdício, para não ter de repente uma fruta em estoque, que ela tem perecível, tem data de validade. Então, estoque parado ou jogado no lixo é prejuízo, né? E aí taxas, impostos e tem outros custos indiretos também que a gente pode
pensar nisso daí, tá? A mesma coisa com a composição dos custos de limpeza. Então, a gente tem que considerar nos nossos custos os materiais, os equipamentos, produtos descartáveis, mão de obra, custo de treinamento, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, luva, óculos, aventais, né, camisas de manga comprida. Isso daí a gente tem que sempre levar em consideração, entender. Então, é muito importante, quando a gente usa produto doméstico, ele pode diminuir o tempo de vida útil do objeto, né, do seu ativo fixo, de uma mesa, de um piso mesmo, pode ter um desgaste maior, e a manutenção para fazer também, ela acontece num período curto de tempo, isso significa prejuízo. Então é importante que a gente conheça, compre produtos profissionais, porque quando você tem hotelaria, você está limpando praticamente todos os dias, e isso vai desgastando. Numa casa normal, não, você limpa, sei lá, uma vez por semana, você não tem tempo ali de ficar limpando sua casa todo dia. Comprar detergente é 5, 10 litros. Exatamente. Então, assim, você compra de galão, você compra produtos concentrados que vocês podem diluir, são produtos que é feito... mais em conta. É bem mais em conta. Então, sei lá, um copinho gera 5 litros. E aí, nisso também, se vocês colocarem tudo isso no planejamento financeiro e fizerem um fechamento anual, vocês vão ver o quanto vocês economizaram. Faz um ano, o ano passado eu só usei produto doméstico, esse ano só usei os profissionais. Vocês vão ver uma diferença absurda de custo, né? Então, os profissionais você vai economizar muito mais. E aí a gente tem que ter toda a parte de supervisão, né? Então, fazer inspeção de qualidade, então ver se as camas estão no padrão, se estão ali arrumadas no padrão que vocês determinaram, tudo isso daí é bem importante. A manutenção dos quartos que já estão fechados, então amanhã eu vou receber um hóspede, vai lá ver se está tudo certinho, se está tudo ok, está arrumado do jeito certo, se não esqueceu nenhum material de limpeza ali. Duas coisas que eu acho de reclamo: roupa de cama e banheiro. São chuveiro. Roupa de cama e chuveiro. O campeão das avaliações é a limpeza. A limpeza é o primeiro item que eles avaliam. Tem que estar impecável, sempre impecável. A questão do cheiro tem que tomar cuidado. Então, você entra num quarto muito cheiroso, fala, nossa, é horrível. Aí cada um vai ter o seu gosto. Um pode achar, nossa, que delícia, outro pode falar, que horrível, e o outro já chega entre espirrando e sai do quarto para UTI, para o hospital, porque está com uma rinite que ele não para de espirrar, né? Então, por isso que a questão do cheiro, essas coisas, o ideal é sempre ter um neutro e, de repente, uma fragrância que vocês podem colocar, um negócio bem leve para não atacar as pessoas, tá? Então, isso daí tem que ser bem equilibrado. Então, os equipamentos também, se você tem uma lavanderia própria, o ideal da lavanderia para a hotelaria é não usar os produtos, os equipamentos domésticos, é usar pelo menos semi-profissionais, porque você, com semi-profissional, os equipamentos, vocês prolongam o tempo de vida desse enxoval. Então, quando você usa doméstico, né, ele tem as torções, né, não tem o dosador de produtos, né, químicos ideal, e ele acaba prejudicando, reduzindo o tempo de vida do enxoval. Então, isso pode trazer um prejuízo a médio prazo, tá? Então, quando você usa os profissionais também, melhora a qualidade da água, porque esses equipamentos já controlam automaticamente a quantidade de água, a quantidade de produtos químicos, né? A mão de obra também é reduzida. Equipamento de lavanderia é caro, então, assim, a partir de 50 mil para cima, né? Mas é muito interessante porque ele se paga muito rápido, né? Então, sei lá, se você vai terceirizar, sei lá, o quilo da roupa está R$5. Se você faz a sua própria produção, cai para R$1, R$1,50, R$1,80 o quilo da roupa. Então, ele se paga muito rápido, tá? E as conclusões, então, assim, a ideia é sempre trabalhar o seu financeiro, conhecer o seu financeiro no detalhe e a fundo,
para que vocês possam trabalhar com estratégia, possam trabalhar com procedimentos, melhorar procedimentos, entender as dores que estão escondidas, né? Eu falo que o financeiro mal gerido é igual um infarto, você nunca sabe o que você está infartando, mas de repente você nem sabe, ou pressão alta, né? Você sabe que sua pressão está, sei lá, 20/8, mas você está benzão, de repente dá um piripaque, né? Então, isso é muito importante, a gente ter isso sempre, não fazer uma vez, fazer sempre e atualizar toda hora, tá? Então, gastaram, fizeram investimentos, isso daí tem que compor no seu fluxo de caixa, para que vocês possam entender, pô, é um investimento que eu vou ter o retorno como? Quando eu vou ter esse retorno? Que a gente chama de prazo de retorno de investimento. Investir 10 mil, esses 10 mil vai me retornar quando? Para que esses 10 mil que eu estou investindo, ele vai me retornar quanto de dinheiro? 10 mil e quanto? Né? 20 mil, 30 mil, quanto ele me retorna? Vai melhorar minha experiência, vai melhorar minha estrutura, vai melhorar meu serviço, vou colocar uma tecnologia que eu vou sair da operação e essa tecnologia vai fazer essa operação para mim e eu vou ter mais tempo de cuidar do hóspede, de gerar experiências, de vender mais, fazer mais receitas extras com esse hóspede. Então tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser entendido para que vocês possam ter ali essa parte financeira saudável. E é isso aí, minha gente. Só tudo isso. Obrigado aí vocês mais uma vez. Se vocês tiverem dúvidas, pode falar comigo que estamos aí à disposição. E